Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta à continuação das aulas sobre o Spring. Agora a gente vai dar continuidade, né, ao nosso sistema de cadastro de livros, né, para vendas online. Então até agora, o que é que a gente já tem feito, né? Então a gente já tem um endpoint aqui para acessar usando o tipo post, né, trazer os dados aqui, transformar esses dados numa entidade de modelo e persistir essas entidades no banco de dados, tá? Então, vamos voltando lá ao nosso cartãozinho onde tem as restrições, né? As restrições e as funcionalidades que o sistema deve ter. Então, aqui o que foi que a gente fez? A gente fez esse aqui, adicionar novo autor, né? E a próxima restrição aqui é isso do e-mail do autor único, né? Então, o e-mail do autor precisa ser único no sistema, né? Então vai ser a forma de você identificar o autor, vai ser pelo e-mail dele, vai ter um e-mail único, dado que a gente não está trabalhando com CPF, URG e etc. O resultado esperado é que haja um erro de validação no caso de haver e-mail duplicado, né? Então, a funcionalidade ela é bem clara. E como é que a gente vai fazer para implementar isso no nosso sisteminha, né? Então, a maneira mais simples, né, de você fazer essa implementação é você verificar se o e-mail que está entrando aqui na requisição, se ele já existe no banco de dados, né? Então é basicamente um ifzinho, né? Então eu vou apagar isso aqui, tá? Era só para imprimir no console. Então se o cadastra autor request, né? .getMail for igual, né? A algum e-mail que já está no banco de dados, né? Então ele vai entrar nisso aqui. E então a gente vai fazer um retorno aqui, erro ao inserir o usuário, né? Ou algo nesse sentido, tá? Primeiramente, como é que a gente faz para verificar se existe esse e-mail, né? Utilizando o Entity Manager, né, para a gente acessar o nosso banco de dados, fazer persistência e resgate de dados, a gente pode fazer uma query SQL, né? Ou então a gente pode utilizar um outro recurso que pode ser utilizado aqui dentro do Spring, que são os repositories, né? Repository. Tá? Então esse carinha aqui a gente pode utilizar ele e ele vai trazer diversas formas de você tratar os dados, né, a parte da persistência, vários métodos já implementados, como buscar autor por ID, buscar autor por e-mail e etc. Então a gente vai implementar esse carinha aqui agora também, tá? Vou mostrar como é que a gente vai fazer para utilizar ele em substituição ao Entity Manager, tá? Dá para fazer com os dois, mas é bom que vocês saibam que tem esses dois caminhos, tá? Primeiramente, aqui dentro do nosso autor, a gente vai criar aqui uma nova interface, tá? Então não é uma classe, é uma interface. E essa interface ela vai se chamar autor repository, tá? É uma nomenclatura padrão, tá? Utilizar-se a entidade que vai ser operada, né? E o nome repository aqui ao final. Feito isso, né, eu vou parar aqui a execução, tá, para ele não ficar dando erro. Feito isso, essa classe aqui, ela vai ter que estender, né, ou seja, ela vai herdar do JPA repository, tá? E aqui a gente vai passar o que é a entidade, né, que vai ser a entidade de autor, e o ID que ela utiliza, que é do tipo long, tá? E feito isso, pessoal, a gente vai ver que ela está dando um errozinho aqui. Vamos ver o que é esse erro. Ah, é porque é o long objeto, né? Então não é o... Quando você utiliza long, né, com L minúsculo, você está atribuindo ao tipo primitivo, né, do tipo long. E quando você chama o long, você está se referindo ao objeto, né? Objeto do tipo long, né? Então tem essa pequena diferençazinha aí, tá? Um é tipo primitivo e o outro não, tá? Então, como a gente está trabalhando com orientação ao objeto, a gente deve utilizar sempre os objetos, né? E não os tipos primitivos, pelo menos nesse cenário aqui. Feito isso, tá? Somente isso. Se a gente voltar aqui no nosso controller,
a gente vai dizer que agora a gente tem uma outra entidade que vai ser gerenciada pelo Spring, né? Ou seja, a gente vai utilizar o auto-wired e aqui a gente vai chamar o autor repository, né? Que vai ser o autor repository. E pronto, feito isso, a gente já consegue acessar essa interface aqui, né? Porque o Spring, em tempo de execução, ele vai injetar e criar esse objeto aqui para a gente, né? Então a gente já pode chamar esse autor repository aqui. E aqui a gente veja que a gente já tem diversos métodos já implementados, né? O de count, né? O de deletar, o de saber se um objeto existe dentro do banco, né? Se existe pelo identificador único, pelo ID, né? Pegar todos os objetos que estão salvos no banco, né? Buscar por ID, buscar o primeiro, né? Então você tem aqui diversos métodos já implementados, né? Que facilitam bastante aí o seu trabalho de manipulação dos dados, tá? O save aqui é para você salvar uma entidade no banco, né? Similar ao entmanager.persist. Então a partir de agora a gente vai tirar o entmanager, tá? E vamos trabalhar somente com o repository, tá? Então aqui eu vou chamar o autor repository.save e vou salvar a entidade e vai ser similar ao que estava sendo feito antes, tá bom? Então a gente vai trabalhar só com ele agora por ter essas facilidades aí. E feito isso, a gente quer fazer aqui uma busca por e-mail, né? Só que aqui ele só me fornece a busca por ID, né? Mas eu não sei qual é o ID do carinha, do autor que eu quero buscar, né? Eu sei o e-mail dele. E como é que eu faço para fazer essa busca por e-mail? Então eu vou vir aqui no meu autor repository e aqui eu posso criar, né, um método chamado, né, eu vou criar um método aqui, né, a assinatura do método, onde vai ser público, né, ele vai me retornar um optional de autor, né. Eu vou primeiro deixar assim logo, deixar o optional, eu falo já já o que é esse optional, tá? Aqui você vai definir o nome do método, né, find by e-mail, né. E aí eu vou receber aqui um e-mail válido, certo? Somente isso, pessoal. Fez isso aqui, né, colocou essa assinatura aqui na interface, você já consegue buscar por e-mail, porque automaticamente, né, o repository ele vai converter esse seu nome aqui, né, o find by e-mail, ele vai associar esse nome aqui e-mail a um atributo da sua entidade autor, vai fazer essa query, essa pesquisa para você no banco e vai lhe retornar o autor que possui um e-mail dessa forma aqui, tá? Você também pode criar outras, né? Por exemplo, o exists by, né? Ou seja, aqui existe by e-mail, né? Aqui mesma coisa, ele recebe um e-mail. E aqui da mesma forma, onde aqui no find by ele retorna o objeto autor, aqui ele vai retornar um booleano, né? Exists by. Então, se existir alguém com esse e-mail no banco de dados, ele vai retornar true, caso contrário ele retorna false, tá? Então esse aqui está mais adequado com o que a gente quer, não é isso? Então eu vou deixar esse aqui comentado por enquanto, né? Então esse aqui vai resolver o nosso problema, né? Ou seja, é um autor exists by e-mail. Então se tiver alguém com esse e-mail, ele vai retornar true ou false para cá, tá bom? Feito isso, a gente já pode utilizar esse método aqui, tá, pessoal? Vejam, quando vocês olharem aqui novamente os métodos disponíveis no autor repository, você já vai ter aqui o find não, exists, né? Exists by e-mail, tá vendo? Então ele já está aqui, você já pode utilizar ele. E aqui eu vou passar o e-mail do carinha que vai vir lá, né? Da minha request. É correto, né, que você faça uma verificação se esse e-mail é válido antes de você fazer, né, uma requisição ao banco de dados. Mas aqui, essa nossa requisição ela já foi trabalhada, né, ela já está com dados válidos. Então a gente já pode trabalhar com ela sem precisar fazer essa validação, tá certo? Feito isso, eu vou criar uma variável aqui, tá, para deixar o código um pouquinho mais legível. Então, exists autor. Vai ser um boolean, né? E aqui, no meu if, vai ser só isso aqui, né? Exists autor.
Eu poderia colocar isso aqui diretamente aqui no nosso if, né? Poderia também, mas talvez assim fique um pouco mais legível, tá bom? Então, se já existir autor no banco de dados, ou seja, se isso aqui for verdadeiro, né, for true, eu vou retornar erro ao inserir o usuário, tá? Caso contrário, se esse autor ainda não, se esse e-mail não existe no banco de dados, eu vou transformar essa requisição no modelo, vou salvar no banco de dados e vou retornar autor cadastrado com sucesso, tá bom? Vamos testar aqui. Vou rodar aqui o meu servidor de novo. Que é que ele está dando esse erro aqui? Pronto, salvei, o erro sumiu. Vou executar. Deixa ele iniciar aqui, que aí a gente passa lá para o Postman para fazer a requisição. Pronto, iniciou, está rodando sem erros, né? Então, vou aqui para o Postman agora. Então, aqui no Postman eu vou tentar cadastrar um usuário com esse e-mail aqui, tá? siddhartha.ufc.br. Eu estou cadastrado com sucesso, né? Vamos ver lá na nossa base de dados se os dados realmente estão lá. Porque agora a gente está usando o repository, não está mais utilizando o Entity Manager, certo? Deixa eu mudar aqui a visualização para vocês. Bom, então vou dar um refresh aqui para a gente entrar de novo na nossa base de dados, conectar e vou dar um select from autor aqui, né? Um select all. Veja, o e-mail aqui está cadastrado, né? Vou tentar cadastrar novamente esse mesmo e-mail, tá bom? Vamos voltar aqui para o Postman. Vejam, ó, erro ao inserir o usuário, né? Então, vamos ver se foi impresso lá no nosso banco de dados, tá? Vamos voltar aqui para o nosso banco. Retornou que deu um erro, né? Deu um erro e realmente o dado não foi salvo do banco de dados, tá bom? Então, tá tudo funcionando como esperado, né? Vamos tentar agora cadastrar uma outra pessoa, né? Com outro e-mail, né? Eu vou botar aqui, José. E aqui vai ser o José Maria. Autor de vários livros. Vou enviar. Ó, autor cadastrado com sucesso. Vamos lá ver o nosso banco de dados, né? Vou dar um select aqui de novo e vejam que foi inserido, né? Então, o nosso sistema ele está de acordo com o que a gente espera, certo? Porém, pessoal, vocês devem lembrar aqui das aulinhas, né, sobre o HTTP, que você tem os códigos de retorno, né? Então aqui a gente está recebendo o status 200, ok, né? Tudo bem. O mais adequado seria o status 201, né, que é o created, né, já dado que a gente está fazendo uma inserção de um dado no nosso sistema, né? Mas depois a gente trata isso, tá? Mas quando eu tento inserir um usuário com o mesmo e-mail, né, ele retorna aqui erro ao inserir o usuário, mas ele continua retornando aqui 200 ok. Então, nesse caso, a gente deveria retornar um outro tipo de erro, né? Vamos ver aqui quais são os erros disponíveis aqui de acordo com o HTTP. Vamos aqui fazer essa buscazinha aqui rápida. Erros não, né? Códigos de retorno. Então aqui você tem as faixas, né? Respostas de informação estão entre 100 e 199. As de sucesso, né? De 200 a 299, inclusive a de 201, né? Que é a de created. A de redirecionamentos, erros do cliente e erros do servidor, tá? Então aqui você tem a descrição de cada um deles, tá? É importante que vocês vejam, principalmente esses mais comuns, tá? Os que estão aqui na casa de erros de cliente e a de respostas de sucesso, tá? São os que geralmente são os mais utilizados. Então você tem aqui o 201 created, 202 o aceito, né? Então, no nosso caso ali, quando a gente teve uma entidade que já existe no banco de dados e a gente não consegue fazer essa inserção porque já existe alguém com essa restrição, né? Vamos ver onde é que isso se encaixa melhor.
Seria uma resposta de sucesso? Eu acho que não, né? Tá algo aqui entre erros do cliente e erros do servidor, né? Então, provavelmente vai ser um erro do cliente, né? Então, vamos ver esses números aqui na casa dos 400, né? Então, bad request, né? Ou seja, é uma resposta que significa que o servidor não entendeu a requisição, porém ele entendeu a requisição, então não está errado, né? Not found. Não é um not found porque a gente conseguiu achar o usuário, né, que a gente estava buscando. Request timeout, gone. Qual se encaixaria melhor ali? Se tivesse uma already existe, né, ou seja, já existe, seria a ideal, né? Ó, essa 422 poderia ser utilizada, né? Se a requisição ela está bem formada, mas está inabilitada para ser seguida devido a erros semânticos. Talvez sim. Vamos ver quais são os erros no servidor, se tem algum que se encaixe melhor. Talvez a gente coloque o bad request mesmo, né? Que é uma restrição aí, geralmente padrão, né? Então vamos depois tentar colocar essa aí. Como é que a gente faria isso, tá? Então, na próxima aula a gente vê como a gente pode fazer para retornar esses erros não, esses códigos de retornos de forma adequada para que quem está utilizando, né, o nosso sistema, a nossa API, ele consiga ler os códigos de retorno e consiga trabalhar melhor, tá? Bem, pessoal, é isso. Obrigado. Tchau, tchau e até a próxima.